Estamos aqui começando mais um episódio do Mentes que Conectam. Esse espaço que é criado para promover conversas humanas, conversas práticas sobre carreira, saúde e finanças. São três pilares que realmente acompanham o nosso crescimento pessoal e profissional, a nossa história. E hoje eu quero começar fazendo algumas perguntas. Perguntas que são desafiadoras, que muitas pessoas fazem, mas realmente a gente encontrar as respostas, ela é um desafio. Como que nós podemos criar ambientes mais seguros de verdade? Como que a gente pode transformar essas normas técnicas, como a famosa NR1 que entra em vigor agora, em atitudes, comportamentos e cultura de segurança? Como será que líderes, equipes podem reduzir riscos, prevenir acidentes e ainda, dentro desse contexto, fortalecer uma cultura de performance, de confiança e de engajamento? Se você já fez algumas dessas perguntas, esse episódio realmente é para você. Para essa conversa, eu recebo um profissional que vive esse tema há mais de 20 anos, com uma experiência técnica, prática e institucional. Alexandre Eberle Alves, engenheiro de segurança, coordenador da Câmara Especializada de Segurança do CREA do Rio Grande do Sul e palestrante. E atuando diretamente nesses aspectos do desenvolvimento da cultura de segurança. Alexandre, muito bem-vindo. Agora, eu só preciso fazer um adendo aqui no currículo que torna assim, o currículo do Alexandre muito diferenciado. Né? Não é nepotismo, né? Porque o currículo, vocês já viram aqui que ele é robusto, mas ele tem algo que dá um selo diferente, porque, além de tudo, é meu marido. Tá? Então, mas realmente a ideia é a gente poder estar conversando, a gente faz essa dobradinha, às vezes a gente brinca aí, né? Estamos fazendo quase uma dupla sertaneja, mas o tema ele é atual, ele é pertinente, ele é necessário. Obrigada por ter aceito o convite Eu e que por estar aqui. agradeço, eu que agradeço. A gente tem a oportunidade de conversar sobre esse e tantos outros temas no nosso Sim. dia a dia. Agora a gente tem a oportunidade de trazer isso para que outras pessoas também que estão assistindo o programa possam estar conosco e aprofundar alguns desses debates que são tão importantes e que nem você falou, né, tão atuais. É isso, dentro do que a gente conversa muito nos bastidores, acho que o grande desafio é que a gente não entre em jogos de culpabilização, que a gente não entre em, que a gente possa entender realmente esse cenário como uma grande responsabilidade da gente levantar a régua, e da gente conversar com maturidade. Porque ele tem cascas de banana aí, né? Mas daí, para a gente começar a conversa, o que que as empresas hoje, nessa tua visão, hoje tu tem andado pelo Brasil inteiro, pego culturas do Pará, Nordeste, Sudeste, região Sul, então no centro também, no centro do estado, do país. Então, dentro dessas andanças todas, o que que as empresas precisam aprender ou reaprender quando o tema é cultura de segurança? Olha, é muito interessante porque a gente vai a várias áreas e a gente começa a chegar sempre no mesmo ponto. Quando a gente fala de cultura de segurança, a gente precisa entender que ela não é sobre regras, ela é sobre tomada de decisão. Como é que a gente decide quando determinada situação está acontecendo? Comentou da questão da culpabilização. O setor aeronáutico ele mostra muito bem isso para a gente. Quando uma aeronave cai, a busca não é pelo culpado, é pela causa raiz. As empresas precisam aprender ainda muito com isso. Tem várias que já aprenderam, outras estão nesse caminho. Aqui que a gente busca ajudar. Quando a gente fala de cultura, tem uma das definições que eu uso muito nos meus treinamentos, palestras, é cultura, falando de cultura, conjunto de regras e normas aceitas e cumpridas por um determinado grupo. Isso vem através de valores, isso vem através das crenças, e é isso que faz a gente tomar decisões. Quando a gente fala de segurança na empresa, a gente não pode esquecer que a gente tem que falar de segurança para a vida. Que diferença faz eu ter um acidente dentro de uma organização, onde eu sou um funcionário CLT, ou acontecer dentro da minha casa, se eu vier a óbito, ou se eu tiver uma sequela irreparável?
O que a gente precisa trabalhar cada vez mais, e é isso que a gente vem amadurecendo, e eu acredito que sim, a gente vem amadurecendo, porque se a gente olhar 10 anos atrás, não precisa ir muito, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a forma que se trabalhava, eu nem vou falar de mais tempo, porque senão fica muito gritante, né? A gente já percebe uma mudança. Só que hoje, se a gente olhar a velocidade com que as coisas estão acontecendo, o que foi 10 anos para chegar até aqui, talvez sejam os nossos próximos 3 anos. Então a gente percebe sim que a gente tem Até acho que menos. amadurecido. A gente tem amadurecido. Temos ainda pontos para melhorar? Sem dúvida que temos. Talvez um dos pontos principais, e eu trabalho muito isso, seja a nossa gestão. Hoje a nossa gestão ela está precisando cada vez mais entender disso. Eu encontro profissionais, não só líderes, eu encontro profissionais da área de segurança que muitas vezes não conhecem princípios básicos de segurança. Quando a gente vai para a liderança, então, que normalmente o que acontece? Ele entrou na empresa, muitas vezes num cargo inicial, foi crescendo, ele assumiu uma supervisão, uma coordenação, daqui a pouco ele é um gerente. O que foi a base de formação dele? Foi justamente entender como produzir. O que é ótimo, porque a empresa, se ela não produzir, ela não vai ter perpetuidade. Só que o dia que acontece um acidente, ele não sabe entender por que ele aconteceu, nem o que fazer para evitar. E aqui que é interessante, por quê? Hoje, a engenharia de segurança do trabalho já amadureceu muito e vem amadurecendo ainda. Só que a gente ainda não vê essa aplicação muitas vezes acontecendo. Eu fico muito feliz quando eu entro numa empresa, e que nem você falou, né, Jaqueline, daqui a pouco eu estou entrando, e eu fiz esses dias, eu fiz essa comparação. Eu estava fazendo um trabalho numa empresa no centro de São Paulo que faz instalação de data center. E, eventualmente, eu estou numa empresa no interior do Pará. Existe um abismo gigantesco entre as duas realidades de vida. Uma daqui a pouco está num local que a cidade não tem saneamento básico, as pessoas têm poço, têm fossa e a rua de chão batido. E a outra eu estou falando do centro de São Paulo. Claro que existe uma diferença gigantesca entre essas duas. Mas quando a gente começa a olhar, e é isso que eu faço, como é que as decisões são tomadas? E isso que é interessante. E eu acho que o grande ponto é eu como, eu acho primeiro que eu acho que em termos de Brasil, a gente tem muito por andar, é aquilo que eu concordo contigo, acho que a gente avançou muito, mas a gente ainda tem muito porque em vários momentos a gente percebe aquele orgulho do jeitinho brasileiro, o orgulho da gambiarra, né. Então aqui a gente eu seguido vejo e comento coisas e espero que quem esteja nos acompanhando aqui, que tenha uma crença limitante de que: "A minha empresa é pequena, não tem por que pensar nisso", né, e a gente entende realmente parece que essa questão da segurança do trabalho é algo para as grandes, é algo para as empresas e a gente menospreza o risco, né. Por isso que eu adoro o Júlio Turbay, que a gente acaba usando muito, que é um psicólogo da área da segurança, que ele diz: "Trabalhar com segurança é uma luta diária contra a natureza humana", porque a gente não tem realmente essa percepção. E quando a gente vai para lugares onde a gente tem um contexto sociocultural mais baixo, é mais complicado, porque como é que tu vai justificar bom, nós temos uma situação muito engraçada, quando a gente foi fazer a obra na nossa casa, né, que a gente entregou e aí eu me lembro que tu foi comprar, né, os sapatos e tal, e o não va não vamos entrar É, no nome aqui, é. né, que a vai que a Não, vida não, um pouco cruza. essa história é só para o pessoal entender, né? Eu comprei alguns EPIs, enfim, e quando eu entreguei para ele, um deles ele olhou e disse assim: Mas isso aqui dá para ir para o baile? Eu disse: Não, isso aqui não é para o baile, isso é para usar na obra aqui em casa, no dia a dia. Depois, se você quiser usar, tudo bem. Mas é interessante porque a gente começa a entender, né, Jaqueline, que hoje a gente vive uma cultura, falando de sociedade. Claro que a cultura da sociedade permeia para dentro da organização. Uhum. E tem uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado, porque é um tema um pouco sensível, mas é importante a gente colocar. A nossa sociedade amadureceu e eu não estou fazendo juízo de valor, mas eu quero trazer esse tema. A gente respeita a pessoa fazendo o que ela quiser. E está tudo certo dentro de uma sociedade que amadureceu e entendeu que é assim o formato. Só que quando a gente vai para a organização, tem algo que muda. Por que que muda? Porque existe uma responsabilização. Então eu não posso ser o que eu quiser ou fazer o que eu quiser dentro de uma organização, uma vez que, se você fizer dessa forma, quem vai responder, e a legislação diz, é o empregador.
Então, o empregador ele precisa, sim, fazer com que você tenha determinadas atitudes dentro da empresa. Isso é extremamente importante, porque a gente não consegue enxergar isso na sociedade, mas quando a gente enxerga isso dentro da organização, isso é necessário. Por quê? Porque existe uma responsabilidade. Quando eu estou falando de responsabilização, eu estou falando muitas vezes de processo crime, eu estou falando de CPF, eu estou dizendo de alguém que pode ir para a cadeia porque alguém tomou uma decisão. Claro que existe, não é tão simples assim, porque ele tomou essa decisão, mas como que ele foi colocado ali? Qual foi o programa feito para seleção, como é que foi feito o treinamento, como é que foi feito o acompanhamento. Claro que essa coisa ela nunca fica isolada, mas na última linha eu tenho uma responsabilização. Não, mas e aí eu estava te ouvindo e pensando, porque hoje esse tema também começa a entrar a área condominial, né, a área de condomínios, que é a nossa parceira aqui, em seguida vai começar a aparecer, que é a Aliança, patrocinando o Mentes que Conectam. E a Aliança Condomínios, nós temos participado de alguns eventos, e agora devo participar também no Dia do Síndico, para a gente poder também, onde serão abordados alguns desses temas. Um próprio desafio começa agora a ter uma implicação com as questões do Airbnb, porque quem vai para o Airbnb não tem responsabilidade nenhuma, não lê as cláusulas daquele lugar, e às vezes, por exemplo, tá, beleza, o que eu tenho que ver com isso, né? Não, tu tem a ver com isso, sim, porque dá um pouco um acidente dentro do condomínio, dá um pouco, todo mundo vai pagar a conta. E claro que a gente não está falando aqui, porque eu e tu, né, sabemos, né, do quanto é duro quando tem morte, Nossa. o quanto é duro quando a gente vê alguém perder membros, né, e independe de idade, mas a gente vê o impacto, e esse eu acho que é um dado que tem, que um acidente, ele nunca vai afetar somente uma pessoa, ele afeta toda uma rede de pessoas que realmente acabam tendo o prejuízo, a dor, né? E aí a gente está falando da família, a gente está falando das pessoas que estão no entorno, do gosto amargo que fica quando realmente a gente tem uma situação sinistra, alguma coisa assim. E como é que a gente pode fazer? Porque hoje, é isso que eu digo, existem essas crenças limitantes de que, segurança, cuidar disso não é para mim, não é a minha empresa é pequena. Isso é bobagem. As pessoas são chatas. Porque tem muito disso, né? De que parece que quem quer fazer a coisa correta é chato. Falando de empresa pequena, né? Estou falando de empresas que tenham funcionários. Se ela tem um funcionário, ele é regido pela CLT, ela está Tem uma embarcada. razão social. Tem essa questão, ela está embarcada. Tem uma contratação CLT, ela tem uma obrigação de fazer os controles, o PGR, enfim. Mas pode ser simplificado ou não, dependendo do tamanho da organização. Mas o que é importante? É a gente entender que mesmo sendo uma empresa pequena, ela está falando de vidas. Você trouxe também, Jaqueline, uma questão que eu acho que é interessante a gente colocar. Qual o impacto de um acidente? Muitas pessoas que talvez estejam nos ouvindo aqui imaginam, o problema do acidente é do acidentado. Não, não é. Vai muito além. Se a gente começa a entender o quanto essa coisa cresce, a gente está falando de uma família, não está falando mais só do acidentado, a gente está falando de uma família. A gente está falando de dentro da empresa, hoje a gente tem falado em riscos psicossociais. O que vai acontecer se alguém faltou? Alguém que se Sobrecarrega. acidentou, sobrecarrega para quem está lá. A gente está falando de valores, muitas vezes a gente está falando de indenizações que estão ficando cada vez mais altas, seguros que estão ficando cada vez mais altos. Então, quando a gente começa a enxergar, se essa pessoa ficou no INSS, quem é que paga o INSS? Todos nós. Então, tu começa a dizer, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, amigo. Tem sim. Tem a ver com todos nós. Por isso que a gente trabalha muito essa lógica. Segurança é com todos. Não é com uma pessoa só. Eu costumo trazer, até nesse contexto, já que ele tem uma fala que eu trago muito nos meus treinamentos, nas minhas palestras, e eu acho que ela é bem representativa. Eu costumo dizer, pego números aleatórios, vamos dizer que a sua empresa no ano passado teve 30 acidentes. Esse ano ela está fechando com 15. E nós estamos aqui com tudo para bater o martelo que o ano que vem vamos ter só um. Isso está bom? E volta e meia alguém se atira. Tá bom, né? 30, 15, 1. Nossa. Eu digo só o seguinte, eu não terminei de falar. Aí eu pego alguém que disse que tá bom, eu digo, o acidente é contigo. Tu já aceitou, agora eu só preciso dizer com quem é.
Aí a pessoa diz, opa, não, mas aí não. Eu digo, pois então, é por isso que a gente trabalha com a lógica do acidente zero. Porque ninguém quer se machucar, ninguém quer perder um membro, ninguém quer ficar fora do trabalho, ninguém quer não voltar para casa. E é por isso que a gente tem que dar as mãos, né, a área da segurança, e é por isso que a gente brinca que às vezes a gente brinca dizendo que nós vamos fazer uma dupla quase que nem a Joelma e o Chimbinho, mas daí depois: "Não, não, porque essa não deu certo". Mas é uma dobradinha interessante a nossa, porque é isso, né, a questão da engenharia, a questão do lado das normas, do lado da cultura, do lado dos resultados, do processo e o lado do comportamento. Porque, infelizmente, existe muito esse comportamento de que a gente tem o corpo fechado. Volto a dizer, eu acho que a gente está falando muito das crenças limitantes, de que isso não vai acontecer comigo. Isso não, não, né, eu não consigo pensar quando faz essa pergunta, a pessoa não se vê na cena, Não. porque ela está sempre falando de outros e olhando Isso é o uma número, crença, né? é Ela uma não se vê crença. na cena, é uma crença. E Acidente não é acontece comigo, é isso. uma crença. E tanto que essa é a grande diferença de por que que depois do trauma as pessoas mudam. E esse eu acho que é realmente assim, o quanto que o Mentes que Conectam ele está aqui nesse sentido de convidar as pessoas para serem mais autorresponsáveis com o desenvolvimento da sua carreira, desenvolvimento da sua formação, e a gente entender que saúde é todo esse contexto, né? Saúde vai para além das questões físicas, da ausência da doença. Ela é um aspecto físico, é um aspecto psíquico, um aspecto social. E aí a gente poder estar entendendo isso. Então, se o teu ambiente ele é um ambiente nocivo, um ambiente que não cuida, que não está trabalhando, né, as coisas corretas como tem que ser feitas, acho super interessante. A gente estava conversando com uma pessoa que eu estou acompanhando, e aí ele estava dizendo que a questão da bebida quando sai. E esse também é um outro elemento que a gente vê, as festas das empresas. As pessoas fazem festa, tem bebida e as pessoas vão de carro. E aí vai dizer assim: "Não, mas a empresa não vai interferir nisso, na consciência". Não, a gente tem que botar regra. É Se for sociedade, né? tem a lei, né, e você vai multar, vai perder a carteira, mas aí as pessoas vão fazer lá acompanhamento os aplicativos que tem, para ver como é que por que rua que ela vai para não ser pega. E, de novo, né, o quanto que é lutar contra a natureza humana. Eu gosto muito, Jaqueline, nessa fala. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, os meus treinamentos eu sempre falo sobre isso. É uma teoria que está no livro Safety 24/7, que eu tinha aprendido quando eu trabalhei no setor elétrico, e depois quando eu estava lendo esse livro, eu digo, tá aqui a base do que eles estavam me falando. A gente pode separar as pessoas em 4 grupos, e esses 4 grupos dizem a tua forma de pensar. Eu costumo fazer uma analogia com o livro, né, do mindset de crescimento Legal. e o mindset fixo. Por quê? Porque aquele livro diz que a tua forma de pensar vai guiar uma forma de agir, e uma forma de agir que te leva a um determinado resultado. Para aquele livro, ela está falando do resultado como sucesso ou fracasso, mindset fixo ou mindset de crescimento. Quando a gente começa a entender como é que as pessoas pensam segurança, a gente também começa a entender qual vai ser o resultado que ela vai ter ali na frente. Isso eu trabalho muito e é um exercício de alta reflexão extremamente importante. Porque quando a gente se conhece, se eu entendo que eu estou com um mindset fixo, eu digo, opa, eu preciso mudar isso aqui para que eu possa ter sucesso. Se eu entendo que a minha forma de pensar segurança está dentro desses níveis mais baixos, eu começo a me dar conta. E aí que vem alguns pontos muito importantes, né? A gente trabalha muito essa lógica. Quando eu trabalho pela, pelo nível que eu estou sendo pressionado pela organização, eu ainda não estou num nível bom. Eu preciso estar num nível que eu deseje trabalhar com segurança. E as empresas de referências que realmente estão conseguindo trabalhar com zero acidente, elas foram além. Elas estão com uma cultura de segurança. Por que isso é tão importante? Mesmo que eu cuide de mim, eu sou sujeito capaz de errar. Quando a gente tem uma cultura, se alguém estiver errando, estiver entrando numa área de risco sem EPI, outro para. Então a gente precisa trabalhar muito. Esses dias eu estava dando uma pesquisada e eu encontrei uma mudança de era em termos de segurança que eu achei muito interessante. A gente estava na era das normas regulamentadoras, do cumprimento de regra. A gente passou e ainda está na era do comportamento, focar no comportamento. E a gente está começando a se deslocar para a era da cultura.
Porque a cultura ela vai muito além. A cultura não é somente sobre regras. É como a gente toma decisão quando ninguém está nos olhando. É a gente olhar Gramado. Quando a gente anda em Gramado, a cultura lá faz as pessoas pararem e respeitarem a faixa de segurança. E quando tu entra num outro, né, tá andando, nós estamos aqui em Porto Alegre, porque a nossa audiência vai para além das fronteiras, mas aqui em Porto Alegre as pessoas não respeitam a faixa de segurança, mas quando elas vão para Gramado, a cultura de Gramado ela vai colocando. Quando a gente vai, tem aquela frase que é terrível de um amigo nosso, né, que ele falou para ti, que ele disse que quando ele está nos Estados Ah, Unidos ele é uma pessoa melhor. sim, Olha que ponto chegamos, né? A sim. pessoa diz, bom, quando eu estou nos Estados Unidos eu sou uma pessoa melhor, eu volto para o Brasil me torno uma pessoa pior. E não falou isso com orgulho, falou isso com, né, um certo constrangimento, mas sendo extremamente verdadeiro e legal assim compartilhar, porque às vezes a gente fica falando muito bonito e falando para a torcida e ele declarou uma fragilidade, mas ao mesmo tempo um ponto de atenção. A gente percebe, culturalmente falando, né? A gente percebe muitos pontos de melhoria e que bom que a gente tem que a gente possa trabalhá-los. Um dos que a gente vê muito, por exemplo, né? E aí eu vou fugir um pouquinho da segurança, mas falar sobre forma que a gente está agindo. A saída de uma aeronave. Muitas vezes o avião nem parou. E a pessoa que está lá no banco Desesperado. 29 está já abrindo. Às vezes a aeronave não parou para tentar ganhar 2, 3 cadeiras. A gente olha e diz, poxa, está faltando uma civilidade aqui. Quando eu estou falando de civilidade, eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa começar a melhorar a nossa cultura. Isso passa por várias áreas, a de segurança também. E aqui um ponto que eu queria trazer, Jaqueline, que eu acho que também é bem interessante. Eu estou vivendo isso, eu estou tendo uma oportunidade de estar entrando em diferentes empresas, em diferentes locais do país, o que está me dando uma visão muito interessante da segurança do trabalho no Brasil. E uma coisa que eu tenho visto e tem me chamado muito a atenção, e aqui eu acho que é um dos pontos bem interessantes do teu programa, Mentes que Conectam, a gente está falando de carreira, eu queria trazer o profissional de segurança. Qual é o profissional de segurança que eu tenho visto crescer? Não é necessariamente o melhor tecnicamente. E aqui é um ponto bem interessante. Qual é o profissional de segurança que está conseguindo fazer mudança dentro das organizações? É aquele que realmente está conseguindo influenciar pessoas. Às vezes ele pode ter um conhecimento técnico extremamente apurado, extremamente elevado, mas ele é travado. E ao ser travado, ele não consegue acessar as pessoas. E sabe qual é o risco agora? É de repente, alguém que está com o mindset lá do fixo, né, do que a gente está falando aqui, que está com a mentalidade fixa, não a mentalidade do crescimento, escuta isso e diz assim: ah, tá, é o blogueirinho. Ah, agora a gente tem que ser blogueiro. Agora todo mundo é influencer. Não, E não. sim, e a influência é uma das competências de liderança que a gente tem colocado, que é o processo da comunicação. Sensacional esse ponto que tu está colocando, porque é exatamente, ninguém tá, é isso, não é que a pessoa vai, não, ela vai negligenciar Não, 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 não. as questões técnicas, mas o problema é que não adianta tu ser técnico e tu ter que trabalhar te escondendo e fiscalizando, porque esse era o ponto. Eu acho que durante muito tempo, quando a gente trabalha numa linha policialesca, é porque a gente tem uma baixa cultura, e aí a gente vai estar trabalhando na punição. E aí, na punição, o que que as pessoas fazem? Quando tem um erro, Escondem. quando tem um risco, uma situação de quase acidente, as pessoas escondem, elas mentem. E não um fato realmente de estar trazendo essa noção de dizer, nossa, a gente teve um risco aqui, nossa, eu tropecei aqui, eu me distraí nessa. Às vezes a gente tem umas conversas super engraçadas, tá, pessoal? Nós estávamos saindo falando em avião. É. Nós tivemos uma situação que tu me entregou um café, não me lembro o que que foi. A gente estava com um cafezinho, o café Ah, virou. sim. E Ah, isso o já gerou muita reflexão para mim, porque a gente fala que o acidente pode ser evitado e deve ser evitado. E aí e nós estávamos chegando, nós estávamos sentando no avião e a gente estava entrou com uma xícara de café. E tu me deu, a Eu gente. te entreguei e disse. Não, eu botei o cafezinho na mesa, É. onde nós Na estávamos entrando e poltrona. disse: só toma cuidado que eu botei o café ali para não bater e não derrubar.
O que que aconteceu? Ela bateu no café e derrubou o café no banco. Aquilo ali me gerou uma reflexão enorme. Nós ficamos debatendo um tempão, porque eu, com as teorias A que a gente gente não já é chato, tá, estudou, gente? Isso é é, de forma né, divertida. como tudo que a gente já estudou e eu venho trabalhando, eu sei que todos os acidentes podem ser evitados. Isso também é algo que é interessante quanto crença. Quando a gente acredita, a gente toma decisões para fazer acontecer, né? E eu fiquei me perguntando, poxa, olha a importância da comunicação. Eu tinha certeza de ter falado. Ela disse que não. E eu tinha certeza de ter falado. Eu digo, olha só como eu não consegui me fazer É, claro naquele momento. e às vezes eu acho, e esses são os pontos, daí de novo, da gente poder estar conversando, e por isso que eu digo, se a gente tem um ambiente, a gente vai olhando sobre esses riscos e vai, e de alguma forma, porque tentando ter mais atenção com as possibilidades. Mas peraí, não te empolga, porque a gente precisa, né, e eu acho que algo que está pipocando aí e que é uma angústia. Penso que é uma angústia. As grandes empresas estão mais organizadas e até porque são mais fiscalizadas também, têm as ISOs, precisam prestar contas para os acionistas, para o conselho. Então tem uma estrutura que realmente que dá um pouco e tem uma maturidade. Assim, a gente está falando de coisas ruins, mas hoje a gente circula em muitas empresas que têm uma cultura bacana de segurança, que já estão com esses comportamentos musculados. A cultura, que é isso que a gente Uhum, saiu da era, uhum. adorei isso, a gente não tinha conversado, não sabia isso dessa terceira era, né? E de poder ter, então, o aspecto da cultura. Mas hoje nós estamos falando muito porque dentro dessas normativas e da mudança, começa a vem uma normativa que era ergonômica, ou focada na A ergonomia, NR17 já é, falava em riscos psicossociais. É. falava nas questões comportamentais, mas o fato das doenças emocionais, o fato do estresse negativo, do burnout, dos riscos psicossociais era algo que não era falado. E lá pelas tantas isso vem. Claro que enquanto isso os indicadores estão vindo devagarinho, silenciosos, a gente não está olhando, porque em princípio não deu nenhuma desgraça, mas já vinha a incidência aumentando, o número de pessoas se afastando, o Brasil com indicadores de ansiedade e de transtornos mentais bastante fortes, mas isso tudo eram indicadores, aí a gente não está dando bola. Só que isso vem numa velocidade maluca e há uma mudança. E aí a NR1 agora passa a ser uma obrigatoriedade. Acho que é bem importante a gente aproveitar esse momento, quem nos escuta, só fazer um pequeno, porque a ideia não é fazer aula, a ideia é a gente debater, Uhum. e penso que é muito importante debater. Porque a gente tem visto em alguns momentos as pessoas ficarem brigando de quem é essa criança, de que a criança ela é da área do RH, né, da área da psicologia, é da área da saúde, da medicina do trabalho, é da área da engenharia, e penso, de novo, são de todos. Mas assim, acho que é importante ouvir a tua visão de como é que isso vem, só esclarecer um pouco mais a NR1, principalmente para quem ainda um pouco está mais É, desinformado em relação a isso. quem é da área está acompanhando isso, né? Porque o assunto ele começou, entraria em vigor já com cobrança de multas e tal, em maio de 2025. Acredito, como profissional da área que tem visto esses debates acontecerem, que foi muito inteligente passar isso para 2026. O começo desses debates estavam muito pobres, muito pobres. E aí eu falo com a experiência de alguém que já na pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho ministrou a disciplina de gerenciamento de riscos. Porque o gerenciamento de riscos existe forma de se fazer. Tem que colocar mais um dentro desse processo, gerenciamento de riscos psicossociais. E quando eu comecei a ver, eu estava cheio de dúvidas. Hoje eu ainda tenho, e volto a dizer, alguém que está vivendo segurança do trabalho há alguns anos e já deu na pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho, de gerenciamento de riscos. Eu olhava algumas pessoas dizendo coisas que assim, eu tinha dúvida de como seria, mas eu tinha certeza que aquilo ali não era o formato. Por quê? Gerenciamento de riscos tem regra. A gente precisa saber quem é o grupo homogêneo, a gente precisa saber qual vai ser a ação para cada situação. Gerenciamento de riscos. Eu vou sair do riscos psicossociais para depois voltar, só para deixar claro. Quem é que tem que usar protetor auricular dentro da empresa? Eu vou dar protetor auricular para todo mundo?
Não, eu primeiro tenho que verificar qual é meu perigo, meu risco, medidas de controle. No caso do ruído, daqui a pouco eu vou fazer enclausuramento acústico e as pessoas não vão precisar usar protetor auricular. Lá na última linha, talvez eu coloque um protetor auricular. O O que que eu protetor auricular é o protetor protetor para para os ouvidinhos, quem está em elevado nível de pressão sonora, né, ruído, pode causar surdez. Então, quando eu estou falando sobre isso, eu tenho um caminho a transcorrer. Aí eu olhava pessoas falando de riscos psicossociais e jogando um pacotão dentro da organização. Eu dizia, olha, tem empresas que estão contratando profissionais que estão fazendo qualquer coisa, menos gerenciamento de riscos psicossociais. Hoje eu vejo que o debate foi para outro patamar, né? Eu tenho acompanhado, tenho ido a congressos, tenho ido a encontros de engenharia, como eu estou no CREA, eu tenho tido a oportunidade de participar desses debates e eu vejo o quanto nós crescemos e melhoramos. Ainda vejo muita dúvida, mas normal dentro de um processo que está passando por mudança. Até aí, ok, Hum, mas nós conseguimos melhorar muito. Outra coisa que é importante aqui, Jaqueline, até falando para a tua audiência, tem algo que está acontecendo, muitas vezes uma verdade, aliás, uma mentira falada várias vezes, ela passa a ser uma verdade. O que a gente tem percebido, e é fato, e aí isso se confirma em números. Se alguém tiver dúvida do que eu estou falando, pode procurar no Smart Lab, que são dados da nossa Previdência. O número de pessoas afastadas por doenças psicossociais está crescendo, sim. É preocupante? Sim. Mas a gente precisa olhar nexo causal. O que está causando esse adoecimento? E hoje eu vejo muitos profissionais dizendo é a empresa que está causando afastamentos psicossociais. O que eu quero dizer, e deixando bem claro, sim, existe um percentual que está sendo causado por doenças relacionadas ao trabalho, mas a esmagadora maioria está sendo causado porque a nossa sociedade está doente. Ontem eu estava participando de um programa junto com um grupo que trabalha, que já esteve aqui com a gente, o Nicola, né, Nicola Gifone, que ele tem o IEP, né, que é um centro de desenvolvimento e de consultoria, e aí eu participei de um evento com ele, e que daí dá um pouco, não foi só para Minas Gerais, foi para todo o Brasil, e junto estava uma pessoa que é de uma empresa do Nordeste, e nós estávamos conversando sobre daí o papel do RH e tal. E aí essa pessoa estava dizendo que ela tem hoje uma prática na empresa que é ter uma psicóloga que faz algumas escutas no sentido, tem um nome, ela criou um nome, ela falou da importância dos rituais, e ela criou um nome que é um lugar de atendimento. Então, quando alguém tem uma situação, essa pessoa pode ligar para essa psicóloga como um atendimento breve, um atendimento focal, que é o nome que a gente usa. E aí começa a conversar. E ela estava trazendo que desses atendimentos que eles têm feito, ah, mais de 90% as dores são questões familiares, Fora da organização. são questões conjugais, são questões da preocupação com o filho, alguns traumas em relação à sua infância, que dá um pouco por uma situação revivem. E diz que realmente, e aí a gente estava conversando sobre isso, ela está começando a pontuar para fazer dado de pesquisa, tá? Porque ela realmente está com uma amostra bem significativa em relação a isso, que é isso que a gente está colocando. E quando nós vamos olhar os indicadores da Associação Brasileira de Psiquiatria também, a gente começa a ver hoje, né, a incidência de pessoas com as questões de dependência química, pessoas com dependência nas questões dos jogos, a gente vê pessoas com transtornos depressivos. Então, hoje nós temos uma sociedade, sim, né, e aí a gente tem a evidência que depois da pandemia o cenário agravou, e aí também é importante a gente entender que talvez a gente tivesse uma base frágil, e esse eu acho assim que é o ponto muito legal que a NR1 está fazendo. Para mim é um grande favor, porque é isso que tu está dizendo, no momento que coloca em cima da mesa, traz a pauta, o que isso gera? Gera esse debate, gera que a gente possa ter maior esclarecimento, que se possa estar conversando sobre o tema. Mas penso que esse é o convite. A gente pode ter uma reação, que é a reação de cumprir a norma, vamos lá, vou fazer porque estão me incomodando, e mais ou menos quando a pessoa baixa a velocidade porque o azulzinho está ali.
Aí, assim, bom, eu vou fazer, baixei a velocidade, o azulzinho tá ali, vou botar o cinto agora, porque tá um pouco azulzinho, tá vendo? Tem gente que segura o cinto, né, para não ser multado agora, e aí os carros vão lá e colocam agora barulho, né, porque não adianta só tentar enganar o azulzinho. Então, esses são os recursos, não adianta fazer só para jogar para a torcida, que é o grande ponto. Mas a gente precisa realmente estar conversando sobre isso e ver o que nós, como sociedade, como seres humanos, estamos precisando para cuidar da nossa saúde e o que as organizações e qual é a parte do ambiente organizacional. O que a gente vê, né? No passado, eu sou de uma geração que eu ouvi coisas do tipo: você tem o seu problema, você traz ele até a catraca. Na hora que você entrar na empresa, o seu problema fica lá e você vem para cá. Hoje a gente já amadureceu a tal ponto de entender que isso não é assim que funciona. E as empresas também já entenderam. Algumas, né, nem todas, mas eu conheço, por exemplo, boas práticas. Dependendo da atividade que o cara for executar, o profissional, enfim, ele antes de entrar na empresa, ele preenche um questionário para dizer como é que ele está. Então eu já começo a fazer um filtro. Por quê? Se esse cara não está em condições de trabalho, como é que eu vou colocar ele numa atividade de risco? Tem uma história que eu ouvi, né? Como a gente trabalha em bastante Muitos lugares. empresas, muitos lugares, né? Uma E as história que eu pessoas adoram ouvi. histórias. É uma história que eu ouvi que me chamou muita atenção e ela tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Riscos psicossociais e como que os acidentes podem vir a acontecer. E talvez esse caso ele seja extremamente emblemático, porque ele escancara algo. Foi contado por um gestor que disse que tinha vivido isso numa empresa pregressa a que eu estava fazendo o trabalho. Ele comentou de um cara que havia se separado e um dia ele chegou em casa, a esposa estava dizendo que estava se separando, estava indo embora com os filhos, voltando para casa da mãe, alguma coisa nesse sentido, e esse rapaz começou a afundar. Né? Esse rapaz começou a se deprimir, começou a ficar ruim, e os colegas fazendo de conta que estava tudo bem, que era passageiro e que isso fazia parte, e não deu a devida atenção para o que estava acontecendo. E um dia esse cara estava dirigindo o carro da empresa com um colega junto, e eles estavam fazendo uma viagem a trabalho. E num determinado momento, esse sujeito que estava em depressão, pela questão da separação, jogou o carro contra outro que vinha em sentido contrário. E quem faleceu no acidente foi o colega, não foi ele. Então, esse é o tipo do caso que a gente olha e diz assim: poxa vida, era um acidente que poderia ter sido evitado. Né? Na mais simples das ações que nós poderíamos ter feito, esse cara não vai dirigir o carro da organização. Na mais simples das atividades. Então, quando a gente começa a enxergar isso, que bom que a gente está amadurecendo isso, e que a gente passe a ter, né, Jaqueline, aqui eu acho que é outra coisa extremamente importante, que a gente passe a ter, e a gente tem trabalhado muito isso na segurança do trabalho, a importância dos relatos. Isso não é algo novo, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui é algo que a segurança do trabalho já entendeu há muito tempo, mas que se reforça com outras teorias. Por exemplo, eu não sei se todos conhecem também, mas da onde que veio a teoria da segurança psicológica, que é outro termo, e eu me deparo com muitas pessoas que não conhecem ainda quando eu falo sobre isso. A ideia das pessoas se sentirem à vontade para reportar é algo fantástico. E aí, quando eu trago como que surgiu a teoria da Amy Edmondson, é algo que começa a mexer com a segurança do trabalho. Eu estou falando de segurança psicológica e vou fazer o link com a segurança do trabalho. Ela quis entender como é que aconteciam os erros em hospitais e mandou pessoas para os hospitais, para quem não conhece, né, essa teoria. E ela queria entender, então mandou pesquisadores lá para hospitais classe A, B, C e tal. E voltaram com os dados e tabularam. E quando tabularam, deu exatamente ao contrário do que eles imaginavam, os melhores hospitais errando mais. E eles disseram: poxa vida, tem algo errado na nossa atividade de campo, nós pegamos o dado de forma errada, vamos voltar aos hospitais. Ao voltar, confirmaram os dados. E aí disse: opa, tem alguma coisa errada aqui. Como é que os melhores hospitais erram mais que os piores hospitais? Ao mergulhar na pesquisa, eles entenderam o seguinte: os melhores hospitais reportam e tratam seus erros. Os piores hospitais botam isso debaixo do tapete. Vamos trazer isso agora para a segurança do trabalho. Quando a gente tem uma empresa que não reporta seus problemas, não reporta suas falhas, seus quase acidentes, seus acidentes muitas vezes, ela não está tratando. O que isso significa? Aquilo ali está pronto para acontecer de novo. Sim.
E eu acho que e essa é a visão, né, a visão da engenharia, a visão da área da segurança, mas daí vem o quanto que é importante as pessoas se envolverem com processos seletivos. Sem Porque dúvida. se tu tá fazendo um bom processo seletivo, a gente vai também conhecer essa pessoa e poder analisar o perfil, né, porque eu acho que tem um outro ponto que a gente está falando aí quando se coloca existe possibilidade da gente fazer um trabalho sem pressão? A pressão é um risco psicossocial? Ela é. Tanto que a gente vê, por exemplo, na aeronáutica, que você mencionou bem no inicinho, a aeronáutica hoje, as pessoas fazem exames médicos, todo o acordo sindical tu tem que fazer muito mais vezes. E porque existe, é uma pressão. Olha o risco, está conduzindo pessoas, é algo que tem, apesar da gente ter o piloto automático, hoje o piloto tem que estar muito atento. E isso também é algo que exige, porque eu não posso me distrair. Então, acho que esses são aspectos Eu interessantes vou me de. meter na psicologia daqui a pouquinho. É, então, assim, cobrança por resultados, metas, a gente acompanha lá, né, nós temos o José Otávio na nossa família, né, o filho, né, que dá um pouco trabalha com o mercado financeiro, que é um mercado absolutamente competitivo. E então, como é que não vai trabalhar com pressão? Todo mês era conta, vamos lá, vamos buscar meta, 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 meta. Então, a meta, ela é um risco psicossocial. Então, acho que esses são alguns debates. E como é importante que a gente possa debater isso, e debater isso não com sanguíneo, né? Debater isso com racionalidade, com dados, com informações das questões humanas, das questões dos processos, e realmente podendo pensar, existem formas de fazer, de blindar. E aí eu estava me lembrando da aeronáutica do acidente aquele do piloto, né, que eu acabo esquecendo o nome da companhia, porque isso já faz um tempo, que ele acabou se matando, e acabou se matando e levando 200 e tantas pessoas, 300 Se pessoas é o com. voo da Germanwings, na É. verdade foram 150 pessoas Eu, e na como é bom verdade ter um engenheiro na vida. na verdade esse é um assunto que eu estudei Mas bastante. só para terminar aqui, né, então, que só poder colocar que era uma pessoa que tinha, traços de depressão, era uma pessoa que vinha em sofrimento, e esse é um ponto que eu acho que é bem importante a gente olhar, que a gente não olha as pessoas silenciosas. E que volta na nossa conversa lá no início, o quanto que nós, como colegas, estamos atentos. Mas como é que eu vou fazer o manejo? Como é que eu vou me meter? Por isso que é importante a gente fazer realmente aí, a gente tem uma série de treinamentos, que é como é que eu abordo alguém que eu percebo que está com um comportamento diferente sem ser invasivo. E essa pessoa foi isso, essa pessoa também estava passando por uma crise, que foi isso que eu lembrei, uma crise, mas uma pessoa silenciosa, não incomodava ninguém. É mais ou menos, né? Esse caso, na verdade, ele deu alguns sinais, né? Ele teve uma namorada no qual ele falou que ele Sim, sim. seria conhecido pelo que Hum. ele iria fazer. Então, assim, esses sinais eles acontecem. Esses dias, até pegando esse gancho, né? Esses dias eu estava conversando com uma empresa e, e a informação que chega para mim é o seguinte: tivemos acidentes graves, fatais, inclusive, mas está tudo ok, o que fez com que eles não entendessem aqueles acidentes fatais. No sentido de que, poxa, nós não temos reportes de não conformidade. E eu digo, olha, estatisticamente, isso não tem como se parar de pé. Aí que é bom de conhecer a teoria. Seria mais ou menos você me dizer o seguinte, olha, eu nunca jogo na Mega Sena. Joguei nos últimos 3 anos, 3 volantes de 6 números e ganhei os 3 anos a Mega Sena acumulada. Tu olhas assim, isso faz sentido? Não faz. Se tu teve acidente fatal, tu tem certamente uma base de muitos desvios que tu não está tratando. Tu não está enxergando, mas tu tem. Então, assim, quando a gente começa a entender como que essas coisas acontecem, e aí vem a teoria mesmo de começar a entender como é que essa coisa funciona, eu trabalho muito a lógica, na verdade essa teoria não é minha, eu só estou aplicando ela, né? É que tem uma coisa que a gente não controla, que é a estatística. O que vai acontecer a partir das minhas atitudes erradas? Eu não tenho controle. Talvez eu faça muitas atitudes erradas e nada me aconteça. Mas estatisticamente, a partir de um determinado número, eu começo a ter um agravamento, que a gente chama, né, dentro da segurança do trabalho, a pirâmide de desvios. A cada 30 mil desvios,
3.000 quase acidentes, 300 acidentes sem afastamento, 30 com afastamento e uma morte. Eu não sei qual vai ser o desvio que vai me levar para uma fatalidade, eu não sei qual que não vai acontecer nada, eu não sei. Mas dentro dessa lógica, eu preciso entender. Eu sei que tem pessoas que talvez estejam nos ouvindo e vão fazer alguma crítica a esse processo, a essa teoria. Lembrando que ele demorou décadas para ser estruturado e até hoje eu não vi uma melhor. Então, quem critica, eu já vi vários críticos dessa teoria e eu não vi uma melhor do que essa. Então, eu aplico essa. O que eu posso vir a concordar, só para pegar, porque daqui a pouco tem alguém da área de segurança, e pode fazer sentido é que algumas atividades específicas de alta complexidade, talvez eu não precise de 30.000 desvios, o que é mais restritivo. Talvez com menos desvios eu tenha uma fatalidade. Só para fechar aqui a questão do estresse, né? Eu tinha notado quando eu estava falando aqui, Jaqueline, essa questão é algo que é bem interessante também, porque eu abordo isso nos treinamentos que eu faço, e senso comum, o estresse sempre é ruim. Quando eu pergunto sobre estresse, sempre vem somente coisas ruins. E aí eu vou entrar no campo da psicologia, se me permite, né? Eu, estresse e desestresse. Sou um engenheiro que acabou tendo que conhecer desse tema, pessoal, porque o engenheiro de segurança do Teve trabalho... uma boa influência. Também. O engenheiro de segurança do trabalho que não entender de pessoas, ele vai continuar preso somente à técnica. E ele, inevitavelmente, não vai ter os resultados que ele deseja. Eu estava conversando com uma colega engenheira de segurança do trabalho, inclusive assisti uma palestra dela agora no Conest, e ela faz adequação de máquinas, NR12 para quem é da área. E ela tinha deixado a máquina toda bonitinha, e sabe o que aconteceu? Ela foi chamada, porque disseram para ela que a máquina não tinha sido bem adequada, e ela disse, mas cara, a máquina está sensacional. O que aconteceu? Na parte de baixo da máquina tinha 4 pezinhos, tinha um espacinho assim, ó, na parte de baixo, no chão da máquina. O sujeito deitou, botou a mão por dentro daquele buraco, para botar a mão dentro da máquina. Ela estava triste, porque ela disse, eu vou ter que voltar lá para colocar a grade numa coisa dessa altura, porque o sujeito deita no chão para colocar a mão por dentro. Isso não é técnico, pessoal. Isso é comportamental. E é isso que a gente está trabalhando cada vez mais na segurança do trabalho. De novo, eu não estou esquecendo a parte técnica. Eu só estou dizendo que ela é tão importante quanto. Claro, porque esse é o ponto. Olha, tu vê como a vida dá voltas, né? Eu olho para o processo. Porque a gente precisa do processo, porque o ser humano ele falha, e a gente sabe que falha. Então, se eu tenho o processo, né, o processo ele vai realmente ajudando com que a gente possa estar. Quer dizer, quando eu entro no carro, se eu não colocar o cinto de segurança, eu vou ter o processo me ajudando ali. Então, acho que o processo é importante para ajudar, e aí nós vamos trabalhando numa linha de ajuda. Um ponto que eu queria só poder trazer, que eu acho que as pessoas também gostam muito do como, do exemplo, né? Então, como que hoje as empresas estão fazendo para construir esse ambiente mais saudável? Dá um pouco trazer alguns pequenos exemplos, né, de como é que algumas empresas conseguiram transformar esse clima, empresas que trabalham com pressão, que trabalham com desafios bastante estressantes. Como é que eles conseguiram fortalecer a cultura? Alguma pequena dica aí de algumas empresas? O que eu tenho verificado é o trabalho, que eu vou dizer, é senso comum também, mas é liderança. É a gestão que dá esse toque. É a gestão que faz isso acontecer. Através da liderança, a gente vai ter mais ou menos pressão. E isso também aumenta, muitas vezes, a pressão no próprio líder. Porque ele acaba tendo que ser o filtro da exigência da produção para aqueles que estão embaixo dele. Mas, reforçando, né, e respondendo a tua pergunta, se a gente quiser fazer um trabalho que vai ter reflexo, ele parte da liderança. Quando pegar um exemplo, né, aqui de um case, né, sem dizer o nome da empresa, eu fiz um trabalho com uma empresa aqui da Serra Gaúcha, e eles tinham realmente um desejo, e tu via que existia um desejo da alta liderança e da liderança O comprometimento deles é fantástico. Eles queriam terminar o ano passado sem acidentes. E eles fizeram várias ações. E uma delas eu tive a oportunidade de estar junto, né? Orgulhosamente tive a oportunidade de estar junto.
a gente estava fazendo um encontro com esses gestores, desde o presidente e a sua equipe de primeiro nível, conversando sobre segurança. Um encontro aos sábados, a cada 2 meses, mais ou menos, nós estávamos fazendo uma conversa e trocando informações. Então, eles vinham com as questões deles, de como estavam acontecendo dentro da organização, e eu vinha trazendo teorias e a gente vinha conversando. E a gente percebe o quanto essa empresa, que já estava num excelente nível quando eu cheguei, eu digo isso porque ela, nesse sentido, ela me exigiu muito, porque conversando com os líderes, tu já começa a perceber em que nível a empresa está, e eu já percebia que eles estavam num nível bom. Então, a gente aprofundou muito mais alguns temas, e eles vieram se fortalecendo. Fato positivo. Terminaram o ano e é uma empresa do setor metal mecânico pesado com 0 acidentes. Então, quando a gente olha e diz é possível, é possível. Se a gente acreditar, e não só acreditar, fazer as ações para que aquilo ali se transforme em realidade. Isso não é chavão, isso é fato. E é muito diferente. Nós vivemos uma empresa também muito comprometida, que é do setor elétrico, que a gente via que a pessoa que está lá no financeiro, ela não diz isso não é comigo. Ah, isso não tem nada a ver, porque afinal de contas eu estou aqui no escritório, eu estou no ar-condicionado. É realmente como que a gente vive isso e poder entender que se eu enxergar alguma coisa, que em alguns momentos eu também vou fazer uma inspeção. E como é interessante a gente pegar alguém que não está com o olho viciado e que vai estar também caminhando, vendo as áreas de risco, participando dos programas de segurança. Eu acho que tem um outro elemento que é bem, e a gente tem falado muito sobre isso, eu acho que é um ponto de atenção e a gente usar realmente esse espaço aqui como um espaço de reflexão, que é quando a gente vê onde é que está o orçamento da empresa. É um dos tripés que a gente tem aqui é carreira, é saúde e é a questão das finanças. E a gente vê que enquanto a empresa entende que isso é custo, e é muito bacana, porque teve um momento que eu fiz conversei com o Léo Fará, fiz entrevista ainda há muitos anos atrás, não, há muito tempo atrás, e o Léo Fará é aquele bombeiro que participa de uma série de tragédias, e o doutorado dele é em cima disso, o quanto que a empresa que realmente investe na área da prevenção, ela ganha dinheiro, mas só que isso não é tão perceptível assim. Mas a gente começa a se encaminhar para o encerramento e e aí eu queria, são 2 questões, assim, daí para tu te dividir no tempo, que é um ponto que realmente eu poder trazer essa visão de por que segurança não é despesa e ela é investimento, né. Então, de uma maneira, um pitch aí em relação a esse tema, Uhum. que ele é super importante da gente abordar, já que nós estamos trazendo uma série de questões aqui. E esse eu tenho trazido muito, né, o quanto nós estamos perdendo pessoas hoje, e esse é o custo invisível, Uhum. em alguns momentos, porque quando esse ambiente ele não é um ambiente positivo, quando ele é um ambiente tóxico, quando ele é um ambiente que está desdenhando disso tudo, né? Então acho que trazendo um pouco da vivência, mas queria te ouvir nisso. E daí no final eu queria a gente tem como ritual sempre de trazer uma dica, conselho. Acho que já veio trazendo vários na conversa, mas também algo que é bacana da tua carreira, porque a tua carreira é uma carreira diferente. É uma carreira que começa uma engenharia mecânica, aí depois vai trabalhar na área de comercial, de atendimentos, e aí chega hoje. Então, também, como que a gente tem esse pano de fundo da carreira, só poder compartilhar com pessoas que daqui a pouco estão olhando o quanto é interessante a gente ter esse portfólio, esse repertório mais amplo, né, e juntar expertise, quanto elas não são concorrentes. Então, essas 2 questões é para a gente deixar Legal. para um fechamento aqui. Bom, então, começar, né, pela questão da visão se ela é despesa ou não dentro dessa ideia. Na verdade, a segurança pode parecer cara até o dia que acontece o acidente. Uhum, Então, o custo do acidente, e eu não estou falando apenas do custo financeiro, o custo do acidente ele é muito alto. Porque você imagina que a pouco você tem um colega que não vai voltar mais, ou um colega que teve um acidente que teve uma amputação. Esse custo ele é muito elevado. E daqui a pouco a economia foi
dentro deste contexto muito pequeno. Empresas pequenas, inclusive dentro desse contexto, a gente estava falando, mas a empresa pequena ela não suporta um acidente como esse. E agora eu vou falar de dinheiro, né? Porque eu poderia não falar, só falando da dor já seria suficiente. Uma empresa pequena ela não suporta hoje uma fatalidade. A gente está falando aqui, daqui a pouco, sei lá, 1 milhão e meio. A gente está falando de um dinheiro que uma empresa pequena não vai ter. Mas eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu estou falando dos que vêm junto. E toda a dor que vem junto. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente precisa parar de enxergar a segurança. E esse é um debate bem interessante que a gente estava tendo esses dias com o Luiz, que é um colega meu do CREA. A gente estava conversando sobre isso. Né? Tá, mas e aonde que o engenheiro de segurança está? Em qualquer lugar. Então, qualquer lugar pode acontecer acidente. A gente não tem um local específico. Tu fala do engenheiro civil, é uma obra. Tu fala do engenheiro mecânico, é uma máquina. Tu fala do engenheiro de Minas, é uma mina. Tu fala do engenheiro de segurança, ele está em qualquer lugar, porque qualquer lugar pode causar um acidente. E aí entra essa questão do custo. Né? Esse é um ponto. A outra questão, que eu anotei, então, a visão, né? A outra, a perda de pessoas. Não há dúvida, pessoal, que ninguém quer trabalhar num local onde a segurança não seja levada a sério. Ninguém quer. E isso começa a fazer um movimento também de que, se a pessoa começa a se sentir desconfortável, ela pede para sair. Eu tenho falado muito que as empresas estão precisando passar por uma mudança. Eu trago a coisa mais ou menos da seguinte maneira. A gente trabalhava, a produção, ela era volume, número de peças. Quantas peças eu fiz hoje? Quantas peças eu fiz no mês? Depois, a empresa começou a entender que ela precisava trabalhar o conceito de qualidade. Não adiantava ela ter 10 mil peças, 3 mil refugo, 2 mil retrabalho. Quem não entendeu que a qualidade veio, deixou de existir. Na sequência, e o mundo girando, começamos a ter a competitividade. A globalização trouxe isso muito forte. Empresas que não entenderam que não adiantava ela ter produção, volume de peças e qualidade se ela não tivesse custo. Ela não entendeu isso, ela deixou de existir. E eu tenho dito em muitos lugares que eu vou, as empresas que não entenderam que elas precisam entregar produção, qualidade, custo e segurança, elas não terão perpetuidade e não estarão aí. E aí entra o ponto. Se as empresas não vão estar aí, as que não tiverem o cuidado com segurança, onde é que vão estar os funcionários que não têm esse cuidado? E é aí que eu acesso. Porque muitas vezes você falar para um dono de empresa isso, ele entende. Pô, eu quero que a minha empresa esteja. Aí eu digo para o cara que está trabalhando na empresa. As empresas que trabalham dessa forma não vão mais existir. Onde é que você quer estar? E tem, assim, acho que... Falei só da minha história, calma, para fechar. não, eu vou deixar. o, o que é interessante é poder entender que, daqui a pouco a gente vê, principalmente uma empresa pequena, né, ou às vezes uma empresa que não tem o caixa, o budget não está sobrando, tem muito disso, né, eu tenho que investir. E eu entender que isso não é um investimento, porque realmente não é um dinheiro que vai te trazer um resultado direto, e é um fato. Então, eu preciso compreender esse entendimento que a pessoa está dizendo assim, puxa vida, mas eu vou tirar dinheiro do meu caixa para fazer treinamento, eu vou tirar dinheiro do meu caixa para fazer... Qual é o retorno desse investimento? Que é uma pergunta que seguido fazem, mesmo nas questões de RH. Como que eu garanto que isso vai me reverter lá? E eu acho que esse é um grande exercício. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aqui, tem uma série de elementos também, que é, hoje as pessoas se falam, hoje, quem é que a gente quer ter dentro da nossa empresa? Porque as melhores pessoas, elas vão ter essa consciência, ou ela vai ter um pouco mais capacidade da escolha. E lá pelas tantas ela vai dizer, eu não quero estar num lugar que não cuida. E quando a gente vê uma situação de descuido, quando a gente vê uma pessoa que dá um pouco pede demissão, eu estou indo porque esse lugar não me representa, eu estou indo porque esse lugar ele é isso, descuidado, negligente com uma situação, a pessoa está olhando, a pessoa sai e ela comenta isso. Hoje, quando a gente vai comprar um produto, eu olho lá no Instagram qual é a referência, eu olho lá um pouco se tem no Reclame Aqui, se tem alguma situação, e isso faz com que eu não... As empresas também têm isso.
Então, acho que também tem esses elementos que às vezes eles ficam na sombra, a pessoa dá um pouco desdenha, mas o quanto realmente eu acho que é isso, assim, é uma a consciência da prevenção é algo que a gente precisa muscular bastante, né, e a gente precisa, estar andando. E aí, para fechar então. Não, é a questão do ROI, né, do retorno do investimento, sem dúvida, hoje a gente amadureceu muito, de novo, né, a gente já viveu algumas coisas, eu lembro de uma gestora uma vez que falou, há muitos anos atrás, treinamento mesmo quando é ruim é bom, porque a gente aprende alguma coisa. Hoje não tem mais espaço para isso. Eu preciso ter, né, e aí eu falo com a experiência de quem já foi gestor de uma universidade corporativa, a gente precisa entender o seguinte, esse treinamento vai gerar que mudança para gerar que resultado? Então a gente cada vez mais tem essa clareza. A segurança também, a gente vai investir nisso para chegar aonde? E qual vai ser o retorno do que a gente vai ter? Claro que a gente precisa mensurar, né? Então, fechando esse tema, o último ponto só que tinha ficado de antes, Da né, carreira. Jaqueline? Eu vim, no decorrer da minha trajetória, aprendendo muito a respeito de pessoas. Eu acho que começou nas primeiras experiências como gestão, que foi uma gestão numa atividade técnica, e aí eu estou falando de profissionais que adentravam em subestação, que trabalhavam fazendo instalação de TP, TC, com realmente um aprendizado, e aquilo ali fez eu dizer, cara, é legal eu aprender disso aqui. Eu era gestor, mas eu não tinha formação de segurança ainda e estava numa atividade que tinha extremo risco. E isso fez com que eu começasse a entender cada vez mais de pessoas. Depois, dentro da universidade, então eu estava dentro de uma área de recursos humanos, hoje se chama de gente de gestão, né? Cada vez mais. Eu comecei a perceber o quão importante aquilo era. Hoje, o que, que eu trabalho? Eu trabalho justamente com isso. Eu entro nas empresas, por mais que eu tenha tido experiência, inclusive em indústria, depois como responsável por uma área de saúde, segurança e meio ambiente, hoje eu não trabalho praticamente com questões técnicas, eu trabalho com questões comportamentais. Por quê? Porque eu percebi o gap que existia entre a técnica, o que, que a gente planejou, né, e o que a gente está fazendo. Que maravilha. Tem alguma uma dica, algum livro, alguma coisa para trazer para o pessoal para a gente manter o ritual? Rituais são importantes? Eu falei Em de um, termos de pensando né, nisso de construir ambiente de segurança? eu falei de um aqui, né, o Safety 24/7, para Mas mim, isso é ele muito é... técnico, né? Não, pior é que não. Ele traz bastante coisa comportamental. Inclusive, os 4 níveis de segurança que eu trabalho direto, que é comportamento, ele trabalha justamente isso. Diga-se de passagem, que outra questão interessante, né, falando de dica, essa empresa que esses gestores estavam num nível elevado e que a gente teve debates de altíssimo nível, os líderes, quando assumem a posição, ganham esse livro. Que legal. Então, por isso que quando eu cheguei lá, algumas das ferramentas que eu tinha já estavam expostas, né, para fazer eles pensar, de opa, vocês já conhecem isso aqui, que bom, vamos para esse outro tema aqui. Então, assim, ele tem uma versão em português, eu já vi esse livro na versão em português, é Segurança 24/7, mas ele não é muito fácil de encontrar. Eu encontrei num sebo a versão em inglês, que é o Safety 24/7, mas é um livro que vale muito a pena Então a leitura. então fica a dica aí da leitura. Alexandre, que conversa boa, que conversa valiosa. Podia Ah, ter sido num café da manhã lá em casa, era é, só levar os equipamentos para compartilhando, lá. porque eu acho que é importante, as pessoas enxergam muito segurança como uma área burocrática, burocrática, Uhum. e a gente poder olhar com profundidade, e poder entender que é sobre gente, é sobre propósito, é sobre consistência, sobre responsabilidade. Transformar É, conhecimento técnico em proteção a pessoas. Eu é, acho que essa é uma frase e, que e, faz muito sentido. e realmente, eu me lembro quando eu conversei com o Rossandro Klingen e ele disse: Bom, a gente precisa conversar de um jeito que a Dona Maria entenda. E eu acho que a nossa conversa passou por aí, não, da gente poder abordar questões técnicas, questões necessárias, é uma dor hoje, e de uma maneira acessível. Obrigadão mesmo, valeu a parceria, Eu que que bom. agradeço. Mais essa parceria, mais um momento para conta, né? Tem na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no podcast. Então, brigadão. Eu espero que tenha sido, proveitoso, que tenha gerado reflexão para vocês e que, se for interessante, entendendo que pegando essa questão da NR1 agora que ela é para todas as organizações, independente de porte, de tamanho,
Então é algo que a gente vai trazer para nossa realidade. Então aproveita, se não está inscrito no canal da Band RS, se inscreve. Se não está inscrito no meu, também se inscreve, porque são os vários canais que estão ali, as fontes estão aí. E se fez sentido mesmo, curte e compartilha. É importante para nós, eu já agradeço de antemão de poder ter lá o seu like e o compartilhamento. Porque isso vai fazer o nosso programa também chegar a mais pessoas, o algoritmo também, e aí a gente agradece ter esse espaço aqui que tem esse propósito de pensar a carreira, saúde e as finanças. Gente, valeu muito, muito, muito a companhia, obrigada e até a próxima.